Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção e meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Eu transmito diariamente nos meus endereços eletrônicos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 25 de abril de 2023. Você acessa no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 25 de abril de 2023, terça-feira, dia de São Marcos Evangelista. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu já estou exemplificando aqui. No rito da celebração temos o Glória, o Prefácio dos Apóstolos número 2 e o ofício da festa. Antífona da entrada. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a todas as criaturas. Aleluia. Marcos 16, versículo 15. Agora vamos à oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova. Dai-nos a assimilar de tal modo seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos de Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira epístola de São Pedro, capítulo 5, versículos do 5b ao 14. Versículos do 5b ao 14. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, Deus de toda a graça que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros, com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 89, versículos do 2º ao 3º, 6º ao 7º, 16 a 17, refrão 2º-A. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Repitamos, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Anunciai o firmamento vossas grandes maravilhas. E o vosso amor fiel, a assembleia dos eleitos. Pois quem pode lá nas nuvens ao Senhor se comparar a quem pode entre seus anjos ser a ele semelhante? Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre à luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Repitamos, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.
aclamação ao Santo Evangelho com um trecho da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e seguinte. Aleluia, 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 aleluia. É Cristo que anunciamos, Jesus Cristo crucificado, poder e sabedoria de Deus, o crucificado, poder, poder e sabedoria de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título do seu escrito é E o Senhor cooperava com eles, baseado em Marcos 16, versículos do 15 ao 20. O último desejo de Jesus foi exatamente a missão confiada a seus discípulos: ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho, da Judéia para a Palestina, da Palestina para o mundo todo. A presença de Pedro e de Paulo em Roma, capital do império, deriva desse mandato. Uma tal amplitude como o campo missionário deveria parecer aos discípulos uma tarefa fora de propósito. Afinal, eram um bando de lavradores, pescadores ou 2 zelotas, um cobrador de impostos aposentado. Que belo exército! Só que este raciocínio não leva em conta um fator essencial para a missão. O Espírito Santo lhes seria dado em Pentecostes. Com o poder do alto, conforme Lucas 24, versículo 49, veriam suas faculdades humanas potencializadas e suas deficiências mais que compensadas. De fato, o roceiro mostra-se poliglota, o covarde se faz ousado, o capial se revela cosmopolita. Eram homens novos, forjados no fogo do Espírito. Hoje, sob o impacto de terríveis tsunamis morais, diante da invasão do consumismo e do ateísmo, a Igreja poderia sentir-se incapaz de levar adiante sua tarefa evangelizadora, mas ela sabe da assistência do Espírito Santo em sua navegação espiritual. Eis o que escreveu o Papa em nosso santo hoje, João Paulo II, em sua magnífica encíclica sobre a validade permanente do mandato missionário. No ápice da missão messiânica de Jesus, o Espírito aparece-nos no mistério pascal em toda a sua subjetividade divina, como aquele que deve continuar agora a obra salvífica, radicada no sacrifício da cruz. Esta obra, sem dúvida, foi confiada aos homens, aos apóstolos e à Igreja.
No entanto, nestes homens e por meio deles, o Espírito Santo permanece o sujeito protagonista transcendente da realização dessa obra, no espírito do homem e na história do mundo. Redemptores Missio 21. E mais, verdadeiramente o Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. A sua obra brilha esplendorosamente na missão ad gentes, como se vê na igreja primitiva pela conversão de Cornélio, conforme Atos capítulo 10, pelas decisões acerca de problemas surgidos, conforme Atos capítulo 15, e pela escolha dos territórios e povos, conforme Atos 16, versículos 6 e seguintes. O Espírito Santo age através dos apóstolos, mas ao mesmo tempo opera nos ouvintes. Pela sua ação, a Boa Nova ganha corpo nas consciências e nos corações humanos, expandindo-se na história. Em tudo isto é o Espírito Santo que dá a vida. Palavras de nosso São João Paulo II. Vivo entre nós, o Espírito Santo nos impele à missão. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor sustenta os que vacilam. Salmo 145, versículo 14. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. 25 de abril é dia de Santa Franca, abadesa de Piacenza, de nobre família de Placência. Franca entrou para o mosteiro beneditino de São Ciro, onde se tornou abadesa. Sua decisão de introduzir no mosteiro a vida regular suscitou forte oposição. Assim foi abadesa do mosteiro de Montellana, que depois foi transferido para Pítolo. Faleceu em 1218. Santa Franca, rogai por nós. Outro santo do dia 25 de abril. São Marcos Evangelista é santo do dia 25 de abril. A festa de São Marcos Evangelista é celebrada em 25 de abril. Seu emblema é um leão alado, símbolo da cidade de Veneza, da qual é padroeiro. Viveu em íntimo contato com o apóstolo São Paulo, acompanhando-o em algumas viagens, mas também com Pedro, cujas catequeses transcreveu em seu evangelho. Sobre o evangelista Marcos, nascido em uma família judaica opulenta, sabe-se o que dizem os Atos dos Apóstolos e algumas cartas de São Pedro e São Paulo. Ele não foi discípulo do Senhor, não obstante alguns estudiosos o identifiquem com o rapaz filho da viúva Maria, que, coberto com lençol, seguiu Jesus depois da sua prisão no Horto das Oliveiras. Porém, colaborou com o apóstolo Paulo, que conheceu em Jerusalém, com o qual foi a Chipre e depois a Roma. No ano 66, São Paulo escreveu a Timóteo da prisão romana, dizendo: procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério. Segunda Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Não se sabe se Marcos chegou a tempo a Roma para presenciar o martírio de Paulo, mas na capital do império certamente pôs-se a serviço de Pedro. A Basílica Romana de São Marcos, em pleno centro histórico, testemunha a sua presença, visto que, se diz, a sua casa foi construída sobre o lugar onde surgia a casa onde o evangelista viveu. Pedro citou várias vezes o nome de Marcos. Na sua primeira carta, por exemplo, lemos: a comunidade que vive em Babilônia, Roma, escolhida como vocês, manda saudações. Marcos, meu filho, também. 1 Pedro, versículo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. E ainda nos Atos dos Apóstolos, após a libertação milagrosa de Pedro da prisão, está escrito: Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. Atos 12, versículo 12. Depois da morte do príncipe dos apóstolos, não se tem mais notícias de Marcos. Uma antiga tradição diz que ele foi evangelizar o Egito, onde fundou a igreja de Alexandria.
Outra narra que, antes de chegar ao Egito, esteve em Aquileia para reconfirmar a evangelização no nordeste do império. Ali converteu Hermágoras, ou Hermagoras, não sei a pronúncia, que se tornou o primeiro bispo da cidade, ao deixar Aquileia. Parece que Marcos ancorou, por causa de uma tempestade, nas ilhas Rialtenses, núcleo original da futura cidade de Veneza. Durante o sono, sonhou que um anjo lhe avisara que deveria permanecer naquela terra à espera do último dia. O evangelista Marcos morreu provavelmente entre os anos 68 e 72, talvez como mártir de Alexandria, no Egito. Assim escrevem os Atos de Marcos, no IV século. No dia 24 de abril, os pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria amarrado, com uma corda no pescoço. Jogado na prisão, foi confortado por um anjo. Mas no dia seguinte, sofrendo atrozes suplícios, morreu. Seu corpo devia ser queimado, mas salvo pelos fiéis, foi sepultado em uma gruta. Dali, no século V, foi trasladado para uma igreja. Segundo uma lenda, no ano 828, 2 mercantes venezianos teriam levado o corpo de São Marcos, ameaçado pelos árabes, para a cidade de Veneza, onde ainda hoje descansa na basílica a ele dedicada. Algumas de suas relíquias são conservadas também no Cairo, Egito, na Catedral de São Marcos, sede do patriarca copta ortodoxo Tauadros II. Marcos foi considerado o estenógrafo de Pedro, e seu evangelho foi escrito entre os anos 50 e 60. Segundo a tradição, ele transcreveu a pregação e as catequeses de Pedro, dirigidas, sobretudo, aos primeiros cristãos de Roma. Porém, ele as escreveu sem elaborá-las ou adaptá-las a um esquema pessoal. Eis porque o seu evangelho demonstra a vivacidade e a singeleza de uma narração popular. A língua era o grego, a mais falada naqueles tempos. O objetivo das suas narrações era mostrar o poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se manifesta na realização de muitos milagres. As palavras do Evangelho de Marcos: ide por todo o mundo e proclamai a boa nova a todas as criaturas, explicou uma vez o Papa Francisco, indicam claramente o que Jesus quer dos seus discípulos. Em 1071, São Marcos foi escolhido como titular da Basílica e principal padroeira da Sereníssima. Na época, Veneza era indissoluvelmente ligada à pessoa do evangelista, cujo símbolo, um leão alado, que traz um livro com a escrita Pax tibi, Marci evangelista meus, paz a ti, Marcos, meu evangelista, se torna o brasão da cidade, colocado em todos os lugares dominados pela Sereníssima, título dado à República de Veneza. São Marcos é padroeiro dos tabeliões, escrivães, vidraceiros e ópticos. É venerado como santo por várias igrejas cristãs, além da católica, como a ortodoxa e a copta, que o considera seu patriarca. São Marcos, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, que você suplica, que você ora. Se for para o seu bem, Deus providenciará. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Filipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus não respondeu, tenha paciência, você está lidando com o Criador do universo. Você já pensou nisso? Que responsabilidade é a sua nesse contato? Pense bem. Pratique o fruto do Espírito Santo, a paciência. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, para o português. Maranatá, vem, Senhor. Maranatá, pronúncia católica. Ou Maranata, pronúncia dos nossos irmãos evangélicos ou protestantes. O significado é o mesmo. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final.
Muitos irão para o céu e outros irão para a tormenta eterna, popularmente conhecida como inferno. Quem for para o inferno irá por conta própria, porque não tomou posse da graça de Deus nesse momento da travessia aqui pela terra. Deus humanou-se, humilhou-se por nós, tornou-se um de nós, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou, voltou ao céu, subiu, está à direita do Divino Pai Eterno, como o primeiro humano que ressuscitou e está lá nos defendendo como nosso sumo sacerdote. Essa graça não tem semelhante no universo, é única. E Ele só pede que nós aceitemos essa graça. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.